Então, nós estamos tratando nesse bloco sobre as doenças organizacionais. Existem várias delas. Agora nós abordaremos as doenças mercadológicas. As doenças mercadológicas são aquelas doenças que estão ligadas diretamente ao mercado. Tá? E a primeira delas é, por exemplo, a inexistência de um posicionamento competitivo. Ou seja, se você percebe que a sua empresa não consegue dar uma projeção para o seu produto, uma projeção mercadológica, você não consegue emplacar o seu produto, o seu negócio, a sua marca, nós podemos estar com uma grave doença mercadológica. Que doença é essa? É justamente a inexistência competitiva desse posicionamento. O que vai impactar diretamente? Quando você não tem um posicionamento estratégico de liderança mercadológica muito bem detalhado, o que irá acontecer? É que a sua empresa ela vai começar, naquela famosa frase, dar tiro no escuro. Né? Vai começar a dar tiro para todo lado, porque nós não temos um posicionamento mercadológico de liderança de maneira estratégica. Eu não sei como eu quero dominar ou abocanhar parte da fatia do meu mercado. Para que isso seja efetivo, para que você não veja o seu concorrente simplesmente tendo vantagem competitiva em cima de você, em cima da sua empresa, em cima do seu produto, a primeira questão é você justamente separar, escolher, optar por um dos tipos de liderança mercadológica e estratégica. Existem três, que é a liderança de custo, a liderança de diferenciação e a liderança de foco. Na liderança de custo, quando você projeta a sua empresa para ter uma liderança mercadológica de custo, você está dizendo o seguinte: como eu quero ser reconhecido pelo meu cliente? Você está respondendo a essa pergunta. Eu quero ser reconhecido como tendo os menores preços. Se essa é a sua estratégia, essa estratégia chama-se liderança mercadológica de custos. Eu quero ser reconhecido como tendo os menores preços. Ou seja, quando o seu cliente pensar na sua marca, pensar no seu produto, pensar no seu serviço, logo deve vir à mente dele, é o local mais barato. Se essa é a sua estratégia, você vai ter que mirar todas as suas armas, você vai ter que olhar para os seus alvos de maneira estratégica, pensando sempre em baixar os seus custos. Por quê? Quanto mais você baixar os seus custos, mais você vai poder passar esse custo mais reduzido para o seu cliente final. E se você não conseguir reduzir esses custos, logo o tiro sairá pela culatra. Em outras palavras, você não conseguirá fazer aquilo que você está projetando todas as suas estratégias de marketing, né? Que é ser reconhecido como tendo os menores preços, porque a sua estratégia é de custo. Tá bom? Uma outra estratégia é a estratégia de liderança mercadológica em diferenciação. Quando você opta por essa estratégia, você está dizendo assim: o meu preço, ele é um preço um pouco mais alto, mas eu tenho vários benefícios, ou seja, vários pontos de vantagem competitiva que diferenciam o meu negócio, que diferenciam o meu produto em detrimento ao produto do meu concorrente. Se a estratégia do meu concorrente é a estratégia de custo e a minha estratégia é diferenciação, eu quero dizer para o meu cliente assim: venha comprar comigo que você paga um pouco mais caro, mas tem milhares de outros benefícios que vão justificar
esse valor a mais que você está pagando. A isso nós damos o nome de preço prêmio, né? Ou alguns dizem prêmio do preço com algumas variações, tá? Mas, grosso modo, preço prêmio é o valor que o seu cliente está disposto a pagar a mais pelo seu produto ou pelo seu serviço, em detrimento aos benefícios que você oferece e que o concorrente que tem uma estratégia de liderança mercadológica posicionada para custos não vai poder oferecer. Por quê? Porque a estratégia de diferenciação ela vai ter que ter uma série de outros benefícios que obviamente vão aumentar ou elevar o meu custo e eu vou ter que repassar isso para o meu cliente, senão eu vou estar pagando muitas vezes para trabalhar, tá bom? Então, se a sua estratégia é uma estratégia de diferenciação, lembre-se, colocar na mente do cliente que ele vai estar pagando um pouco a mais por centenas ou por milhares de benefícios que são incomparáveis com o meu concorrente que pratica a estratégia de custo, tá? Alguns exemplos. Pode ser que o meu concorrente, por exemplo, você vai comprar um refrigerador em quem tem estratégia de custo e o refrigerador custa R$ 2.000, tá bom? E aí você vai para aquele que tem estratégia de diferenciação, custa R$ 2.200. O que é que vai levar aquele potencial cliente deixar de comprar de 2.000 para comprar de 2.200, se a marca é a mesma, se o produto muitas vezes é o mesmo, né? Tem como? Tem, através da estratégia de diferenciação. Eu posso ter, por exemplo, um prazo estendido, desde que mostrado para o cliente, né, que ele está pagando esse valor a mais para ter este benefício, né, dando oportunidade muitas vezes para o cliente dizer sim ou não, para que eu não faça venda casada, que no Brasil é ilegal, tá bom? Mas eu posso ter uma centena de benefícios. Por exemplo, a minha garantia ela pode ser estendida para 2, 3, 4 anos, enquanto a do meu concorrente é uma garantia de apenas um ano. Eu divido em até 24 vezes sem juros e o meu concorrente divide em até uma entrada e mais duas, né? Apenas 3 vezes, tá bom? Fica 2.000, o meu fica 2.200, mas dividido em 12 vezes, em 24 vezes. São justificativas plausíveis. Outra questão, eu tenho assistência técnica aqui na cidade, ou seja, o tempo para manutenção, por exemplo, do seu refrigerador em caso de algum defeito, em caso de algum problema, ele vai ser muito mais rapidamente solucionado, porque o do meu concorrente, a assistência técnica dele, o convênio dele é uma assistência técnica de fora do município, né? Ou fora do estado, ou fora do país. Então eu tenho uma série de fatores e benefícios que podem justificar esse valor a mais. E essas justificativas, elas vão se somar a algumas outras com a minha estratégia completa. Enquanto negócio em estratégia de diferenciação, eu tenho que posicionar não só um produto, mas toda a minha equipe. Eu tenho que mobilizar toda a minha equipe, eu tenho que mobilizar, ou seja, eu tenho que mudar muitas vezes, alterar os meus processos. Eu tenho que, às vezes, trabalhar em uma somatória de benefícios enquanto estrutura física, né? Eu posso, por exemplo, disponibilizar uma estrutura física mais requintada, com climatizadores, né? Ar-condicionado, um ambiente agradável, um ambiente que eu possa, por exemplo, ao tentar fechar a negociação com o cliente, levar ele para uma cozinha super requintada, onde eu posso servir ali para ele, né, um cafezinho, alguma coisa assim, que possa levar ou seja, dar ao meu cliente um conforto e não mostrar para ele que eu estou apenas interessado no seu bolso, mas eu interesso nele enquanto cliente. Eu posso investir mais na minha equipe de vendas, nos meus secretários, nas minhas secretárias. Eu posso investir mais no treinamento
para esses consultores, para a minha equipe, toda a equipe que esteja mostrando a cara para o meu cliente, por exemplo, ela pode ser altamente treinada e tudo isso eleva os custos, né? E se eu consigo mostrar para o cliente que ele tem todo esse benefício, ele tem uma grande atenção a mais do que o meu concorrente que tem as suas fichas, né, as suas armas apontadas para os custos, eu vou conseguir trabalhar uma estratégia de diferenciação, tá? E a terceira estratégia é a estratégia de foco. A estratégia de foco é quando você está trabalhando geralmente em um mercado de eu sozinho, tá bom? É um mercado de eu sozinho. Você está dominando aquele mercado. Muitas vezes você não está sozinho, mas você é o maior, né? Existem nomenclaturas técnicas quanto a isso. Nosso objetivo é deixar o mais sucinto possível para que a compreensão sua seja uma compreensão prática e não simplesmente uma compreensão teórica. Tá bom? Mas tem aí os nomes de monopólio, duopólio, duopsônio, né? E por aí vai. O nosso objetivo não é trazer a parte teórica dessa questão mercadológica, mas trazer de fato a parte prática, para que quando você entenda o conceito, você possa rapidamente aplicar no seu negócio. Tá? Então a estratégia de foco é quando você está trabalhando em um mercado muito específico. Só existe eu e mais um concorrente, eu e mais dois concorrentes. Então é um mercado muito específico, tá? E aí então você pode trabalhar com estratégia de foco. A estratégia de foco permite você trabalhar junto a ela com a estratégia de diferenciação ou com a estratégia, por exemplo, de custo, dependendo se você tem um ou dois concorrentes, mesmo em um segmento muito reduzido, muito difícil de entrar, você pode optar junto com a estratégia de foco por uma ou outra dessas estratégias, quais sejam custo ou diferenciação. Agora, não corram o seguinte risco, eu sempre falo isso, não corram o seguinte risco. Não, eu quero abraçar custo e diferenciação. Professor Danilo, consigo abraçar custo e diferenciação? Sim e não. Então eu vou te explicar. Você consegue, não como uma regra, mas como uma exceção. Tá bom? As exceções existem, mas as exceções somente confirmam a regra, tá? Porque, de maneira geral, o que eu aconselho é olhar para a estratégia de custo ou diferenciação, ou foco unida com custo, ou foco unida com diferenciação, e não unir diferenciação a custo, porque fica muito mais difícil de você trabalhar. Perceba, não, eu tenho uma estrutura muito grande, o meu espaço é amplo, eu tenho tudo isso aí que você falou de benefício para o meu cliente, eu consigo dividir em longos prazos, mas eu consigo fazer um preço muito baixo também, então eu vou abraçar custo e diferenciação. Olha, cuidado, porque pode ser que o seu cliente que abrace somente diferenciação, né, ele possa estar melhor posicionado do que você. Por quê? Porque você quer abraçar custo e diferenciação, como você vai estar na mente do seu cliente? São os menores preços e oferecem os melhores benefícios? Será que se o seu cliente optar só por custo ou só por diferenciação, ele não vai ter vantagens em cima de você? Olha bem, se você opta por custo e diferenciação juntos, certo? E aí o seu concorrente opta por estratégia mercadológica de liderança apenas em custo. E aí você, não, eu vou optar por diferenciação e por custo também. Tá, se você opta por diferenciação, você vai aumentar os seus custos, obviamente. E se você aumenta os seus custos, você não vai conseguir fazer os preços do seu concorrente. Em contrapartida, se o seu concorrente está focalizando somente em diferenciação, né, e você quer abraçar custo e foco, custo e diferenciação juntos, melhor dizendo, e ele esteja somente em diferenciação, pode ser que ele consiga diferenciar mais
do que você, porque você vai estar pensando também em reduzir ao máximo o custo, reduzindo assim a sua margem de lucratividade, e ele pode oferecer algo a mais do que você, com um preço quase parecido, um pouquinho maior, com benefícios muito maiores. Então, assim, é meio um tiro no pé quando você tenta abraçar custo e diferenciação. Agora, existe a exceção. Qual é a exceção? Algumas empresas fazem isso, é posicionar tão estrategicamente a sua empresa que você abra uma concorrente dela mesma e faça essa estratégia diferenciada. Então, a sua empresa opta por diferenciação e a sua concorrente, que é sua também, é uma empresa sua com outro nome, ela vai concorrer consigo mesmo, mas com estratégia diferenciada, tá? Então, enquanto você está aqui com a estratégia mercadológica e liderança em custo, o seu concorrente maior, que é você mesmo, está com a estratégia de liderança mercadológica em diferenciação. Aí sim, tem como você abraçar as duas estratégias, né? Ou uma outra forma é você trabalhar com a mesma marca, mas posicionar geograficamente a sua empresa, né, em locais diferentes que vá justificar o custo ali. Né? Por exemplo, eu tenho essa empresa aqui que no centro da cidade o valor é esse. Né? Por quê? Obviamente, porque a locação do espaço ali no centro é mas o valor da locação, por exemplo, em um bairro nobre da cidade, é um valor muito mais alto. Aqui eu tenho no centro estacionamentos reduzidos e pagos. Lá naquele bairro eu tenho um estacionamento próprio e amplo, né? As minhas lojas centrais serão lojas mais reduzidas, porque não tem como eu fazer novas construções nesse centro desta cidade específica. Mas lá no bairro eu posso comprar um terreno muito grande e fazer uma estrutura gigantesca, o que vai muitas vezes propiciar até alguns outros benefícios que eu não tenho nessa loja aqui. Tá bom? Então preste muita atenção nesses tipos de estratégias mercadológicas, porque se não houver um posicionamento competitivo, o que você está dizendo? Que o seu cliente, o seu concorrente, melhor dizendo, ele possui enormes vantagens competitivas sobre você, sobre o seu negócio, porque o negócio dele está estrategicamente muito mais bem posicionado do que você. Logo, ele não tem essa doença mercadológica e você terá essa doença mercadológica, tá? Uma outra questão são os preços fora do valor de mercado. E aí tem muitos erros que você pode cometer no preço. Talvez você não esteja sabendo fazer o cálculo de precificação correto. Talvez você não esteja sabendo como calcular os seus custos com o produto, os seus custos fixos e variáveis que o percentual irá incidir sobre o produto. Você não está sabendo calcular, por exemplo, o comissionamento dos seus vendedores sobre cada produto, né? O tempo para a realização da atividade ou da entrega daquele produto especificamente, ou mesmo da sua fabricação. Então, tudo isso, muitas vezes, você não está sabendo fazer o seu composto para o preço do seu produto. E aí você está precificando muitas vezes com um preço mais baixo do que o seu concorrente, mas o seu concorrente está tendo lucratividade e você está pagando para trabalhar. Né? Então, quando eu tenho o preço fora do valor do mercado, ele pode variar para baixo, ele pode variar para cima. Se variar para baixo e eu estiver tendo uma lucratividade, isso pode ser uma oportunidade. Mas enquanto doença, esse preço fora do mercado para baixo quer dizer que você está pagando para trabalhar, porque você não está sabendo precificar o seu produto ou o seu serviço. Quando esse preço do seu produto ou seu serviço ele é para cima, o que está acontecendo? Né? Ele é maior do que o preço praticado no mercado, possivelmente você vai ter uma fuga de clientes que vão optar por comprar no seu concorrente. Obviamente que se você não estiver enquadrado nessa estratégia, por exemplo, de diferenciação.
tá bom? Então os seus preços estão aquém, está acima de todos os outros concorrentes, está muito acima. Obviamente que quando os preços estão muito acima, mesmo que você queira aplicar uma estratégia de diferenciação, será complicado, tá? A estratégia de diferenciação com preços mais altos, eles não podem ser preços exorbitantes. Essa diferença, ela não pode ser muito exorbitante. Essa diferença na estratégia de diferenciação, ela tem que ser uma pequena diferença e que você mostre para o seu cliente que ele tem muitas vantagens com uma pequena diferença. Agora, se o cliente estiver percebendo que ele tem um preço muito grande por diferenças mínimas, isso não é, nunca foi e nunca será estratégia de diferenciação, o que vai levar você a perder mercado. Então, quando você tem esse preço fora do preço de mercado, você tem muito a perder. Então, o seu preço, mesmo com estratégias muito bem definidas, ele não pode ser muito maior do que o preço praticado no mercado e nem muito menor, porque pode causar também uma desvalorização do seu próprio produto ou serviço, né? Uma vez que nós estamos inseridos no Brasil em culturas onde diz que o caro geralmente é o melhor, né? Geralmente o caro é o melhor e o barato sai caro. Então, assim, essa não é uma regra, mas é a compreensão mais aceita pelos compradores, pelos clientes. Então, muitas vezes eu posso ter uma qualidade do meu produto, está colocando a minha margem de lucratividade lá embaixo para ganhar no volume, mas essa estratégia não ser uma estratégia efetiva, porque o preço praticado, geralmente, o preço praticado de X produto é R$500, né? E aí os concorrentes variam entre 500, 550, 520, 530, 490, mas está aí nessa faixa de preço. Aí você chega com um produto para competir no mercado cobrando R$200. Né? Pode ser que seu produto tenha qualidade tal qual, até melhor do que esses outros que cobram 490, 500, 520, 550. Mas até você colocar na mente do seu cliente que isso é verdade, você vai ter que ter investido bastante em marketing para que esse marketing chegue e seja específico, né? E você possa ter aí a atenção desses clientes potenciais voltados para o seu negócio e você logre êxito bastante com a sua estratégia, mas geralmente não acontece. Então, quando eu tenho preço fora do preço-valor de mercado, geralmente essa é uma doença organizacional, mercadológica, que efetivamente eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar. Beleza? Mas as doenças mercadológicas, elas não terminam por aí. Uma das outras doenças é o baixo retorno nas campanhas mercadológicas, nas campanhas de marketing, tá? Muitas vezes você está investindo bastante em marketing, mas esse marketing não está sendo efetivo. As suas campanhas, você está fazendo, está colocando dinheiro, está investindo, mas aí você percebe que esse investimento não é um investimento, é um gasto, porque você não está tendo retorno disso, né? E se você não está tendo um retorno, isso não é investimento, isso é um gasto. Aquilo que eu invisto, que é custo, tem retorno, é investimento, né? Aquilo que eu coloco dinheiro, que eu não vejo retorno, não passa de gasto, tá? Eu tive um custo inicial pensando que esse custo se reverteria em lucratividade e esse custo não se reverteu em lucratividade. Eu não consegui ver parâmetros nenhum, nem métricas que me mostrem que de fato, em detrimento ao meu investimento, a essas campanhas de marketing desse produto, da minha marca, dos meus serviços, eu não vi aumento, não vi efetividade. Então, eu posso estar queimando dinheiro, meu dinheiro pode estar indo para o ralo. Então, isso aí é quando eu não vejo retorno nessas minhas campanhas promocionais, campanhas de marketing. Embora eu esteja colocando dinheiro, eu não estou vendo retorno. Isso também é uma doença mercadológica, tá? Uma outra doença mercadológica é a doença da falta de retenção de cliente, tá bom? Então, seu cliente compra com você, você tem até um alto fluxo de clientes, mas clientes que compram apenas uma vez com você.
Então, comprou uma vez, não retorna, comprou uma vez, não retorna, comprou uma vez, não retorna, comprou uma vez, retorna uma vez, não retorna mais. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo reter esses clientes. Então, essa é uma doença que precisa ser curada também. Eu vou ter que fazer pesquisas mercadológicas, muitas vezes novos estudos mercadológicos, estudos financeiros, tá? Pesquisas de campo, para saber, pesquisas junto ao cliente, pesquisas de tendência, pesquisas junto aos concorrentes. Muitas vezes eu só vou conseguir tratar essa questão da retenção de público quando eu fizer uma análise holística e tiver de fato um feedback muito pontual do porquê esses clientes meus não estão voltando a comprar comigo. É o meu atendimento? É a minha qualidade? Né? Será que quando o meu cliente está vindo reclamar do meu produto ou meu serviço, eu não estou nem fazendo cumprir a lei? Né? As organizações que se zelam geralmente não trabalham somente com a lei, mas elas trabalham ainda acima da lei, no sentido de que se a lei, no Código de Defesa do Consumidor, me obriga a devolver esse produto ou esse serviço em 7 dias úteis, eu vou dar 15 dias para sua devolução, se você quiser. Né? Isso é garantir o seu produto, isso é garantir o seu serviço. E quando o seu cliente vem para trocar ou mesmo para devolver um produto, você não faz isso com um bicão de todo tamanho, com cara amarrada, né? Pensando na perca que você terá. Mas esse é o momento de você muitas vezes ganhar o seu cliente. Eu costumo indicar muito o livro do Jack Mitchell, né? Abrace seus clientes, que ele vai falar justamente sobre isso, e ele diz que o momento em que as pessoas vêm devolver ou trocar um produto é um momento de festa para ele, que é a oportunidade ímpar que ele tem de ganhar aquele cliente, de superar suas expectativas e pedir desculpas não só com palavras, mas principalmente com atos, de forma que aquele cliente se sinta consternado a comprar um novo produto, ou mesmo a ganhar um produto, e através desse ganho desse produto ele voltar a comprar novamente e ter uma espécie de fidelização do cliente. Então, se você não está tendo uma retenção da sua clientela, essa é também uma doença mercadológica que precisa urgentemente ser tratada se você quer estar em evidência, está mostrando a cara, está de fato tendo vantagens competitivas sobre seus clientes, tá bom? Vamos conversar ainda sobre várias doenças mercadológicas ainda nesse bloco, tá bom? Seu processo de retenção, às vezes é um processo de retenção baixo, tá? Você não está conseguindo reter esse cliente, como nós estávamos falando, tá? Você não consegue reter esse cliente. E esse processo de retenção de cliente, às vezes ele se dá por esses motivos que falamos, ou às vezes ele se dá por motivos que você ainda nem mensurou. E você vai precisar mensurar esses motivos. Ah, professor Danilo, mas você não tem lá motivo tal, motivo tal, motivo tal. Não tenho não. Por que eu não tenho? Porque do seu negócio quem tem que entender é você. Ninguém pode entender mais do seu negócio do que você. Como gestor, como administrador, como mentor, como consultor organizacional, eu posso mostrar para você os melhores caminhos de você seguir de acordo às técnicas da administração que são aplicáveis, que eu tenho aplicado nas empresas, que eu tenho aconselhado empresários a aplicarem em suas organizações, que eu tenho dado mentoria